No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o ex-secretário de Cultura de Guarulhos, vereador Edmilson Souza, do PSOL. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia a toda a equipe. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem. Bom, ontem nós entrevistamos o secretário de Segurança, Márcio Pontes. O senhor já me disse que teve a oportunidade de assistir também, né? É bom que já está... Vamos ficar inteirados sobre o tema. A GCM ocupou a Praça Getúlio Vargas e a antiga sede da Câmara Municipal e o senhor entrou com uma ação popular contra essa ocupação. Por quê? Na verdade, Pedro, eu acho que temos um problema grave na cidade de Guarulhos, que é não ter uma política de ocupação dos próprios públicos. Eu respeito muito o secretário Márcio Pontes, acho que de um governo que, na minha opinião, o secretariado é abaixo da média, o Pontes acaba se destacando, porque ele é uma pessoa muito qualificada e de bom senso. Mas eu queria aqui discordar de algumas questões que ele colocou lá e que isso é objeto da nossa ação popular. Primeiro, nós temos lá uma reforma que foi feita e um recurso do governo federal para que ali fosse transformado num polo e num local de cultura e de turismo. Então existe um recurso carimbado. Você não pode pegar um recurso, por exemplo, da educação, construir uma escola e depois, antes de inaugurar, você diz, não, aqui eu não quero mais uma escola, eu vou fazer agora, sei lá, A base da GCM. A base da GCM, por exemplo. Aliás, já tivemos até procedimentos onde o tribunal acabou glosando um equipamento na Praça Estrela, bem lembrado, Pedro, a escola da Praça Estrela, ela foi construída e dentro da escola foi construído também um local para a GCM, ao lado, na verdade. E o tribunal apontou que isso não poderia ter sido gasto. Então, bem lembrado. Primeiro, eu acho que lá é um prédio que tem já uma destinação de recursos, já foi destinado, tem um plano também que os artistas estão alegando, que é o Plano Municipal de Cultura, que foi aprovado pela Câmara Municipal, que destina também para a cultura. Nós temos lá um problema social na praça. Eu entendi a fala ontem do secretário Márcio Pontes, mas me permita discordar, secretário. Na verdade, não vai se resolver o problema da Praça Getúlio Vargas colocando mais policiamento lá. Até porque eu achei até estranho, Pedro, o que foi destacado para o prédio é um grupamento de trânsito. Sim, GETRAN. Então, ou seja, esses policiais que deveriam estar, esses guardas que deveriam estar nos cruzamentos, resolvendo o problema do trânsito, vão ficar na praça? Eles vão ficar o tempo inteiro ali? Eles vão ficar circulando no entorno da praça? Eu acho um contrassenso, eu acho desnecessário. Segundo, foi falado ali que as pessoas do entorno da praça estavam morando e que tem a opção, e até foi comentado aqui, olha, são pessoas que não querem ir para o albergue porque não tem essa disciplina, vamos dizer, nem todos, né, mas uma grande maioria não tem essa disciplina. Pedro, vamos dizer aqui o que está realmente acontecendo na política de assistência social. O albergue do centro da cidade foi fechado. Então, esses moradores que ficavam na praça, eles tinham uma acolhida no albergue, que ficava ali próximo do Sindicato dos Metalúrgicos, foi fechado. Sabe onde está o albergue hoje, Pedro? Uma das unidades? Está no Bambi, Residencial Bambi. Eu tive lá em Vistoria o ano passado, o ano retrasado. As pessoas, obviamente, disseram, não, é só ir até lá. Eu conversei com alguns moradores de rua e eles me falaram o seguinte, vereador, lá no Bambi, a gente pode até ser bem atendido. Podemos até receber ali o calor humano das pessoas. Mas nós ganhamos uma moeda, um dinheiro e tal, aqui no Farol, vendendo bala, olhando o carro. Lá no Bambi nós não vamos conseguir fazer isso. E fora, quem é que vai nos levar até lá? Ah, não, só pegar um ônibus e ir. Esses moradores, eles são vítimas de muito preconceito quando entram no ônibus. O Bambi é depois do Bom Sucesso? O Bambi é depois do Carmela. Mais para frente ainda. Mais para lá, na região do Bom Sucesso. Bom Sucesso, Carmela e Bambi. E depois Água Azul. Água Azul, tá. Depois Capelinha, assim, curvar. Então, Pedro, primeiro era bom que a gente deixasse claro que a nossa ação popular é uma ação que entende que não vai resolver o problema das praças Getúlio Vargas com policiamento. Quanto mais atividades tiverem lá, inclusive as atividades culturais, será melhor para você ter outras atividades lá. Então, ou seja, você pode combinar, obviamente, as coisas, mas eu acho que não vai resolver com policiamento. Aliás, Pedro, me permita, eu acho que quando surgiu essa polêmica, a assessoria de imprensa do governo municipal deveria mandar para cá o secretário de Assistência Social e não o secretário Pontes. Eu tentei, viu?
Ah, tentou, então. Não, Não tinha essa informação. Ou seja, quem deveria estar nessa bancada falando sobre uma política para moradores de rua é a assistência social. Mas, infelizmente, Pedro, tem uma máxima. Antigamente a gente dizia o seguinte: o político, quando ele não quer resolver um problema, ele cria uma comissão. Ah, vamos criar uma comissão de estudo e nós vamos ver o que a gente faz. Hoje, na verdade, na prefeitura se criou um outro ditado que é o seguinte: quando você não quer resolver o problema, você cria uma sindicância. Então, ou seja, para todas as coisas da cidade tem sindicância. Ah, por que não, a Praça Getúlio Vargas está decidindo? Ah, nós temos uma sindicância que está fazendo. Por que não retomou as obras do Céu São Domingos, ali na região do Dona Amélia? Ah, não retomou porque a gente tem uma sindicância verificando como é que foi feita a obra. Ah, por que o PA Paraíso foi fechado? Não, é porque a gente fez uma sindicância e na sindicância a gente vai verificar se o prédio está comprometido ou não. Vereador. Então, ou seja, a sindicância virou muleta do atual governo para sua incompetência. Agora, o secretário Pontes disse ontem que a presença da GCM não vai impedir atividades culturais e nem o cineclube. Pedro, mas veja, as duas coisas não combinam. Estão se falando de levar toda a secretaria Para o andar térreo. administrativa para o andar térreo e não utilizar o andar superior. O andar superior não é só o cineclube. Tem todas as salas de aula, de laboratório que foram construídas com esse dinheiro para formação em audiovisual. Pelo que eu entendi do secretário, essas salas serão utilizadas. Ele disse ontem aqui que onde ficava a sala da presidência antiga ali, toda aquela presidência e comissões, né? Toda aquela lateral foi transformada em espaços administrativos para as finalidades da cultura. Então eu estou vendo ali uma situação difícil. Você mesmo questionou, que é o que eu iria falar hoje aqui. O prédio tem a VCB, por exemplo? Não. Se é um prédio que a sindicância, ou que parte da sindicância está dizendo que está comprometido, o que farão esses trabalhadores, esses servidores GCMs lá? Eles não estão em risco também? Primeiro, há que se dizer, Pedro, a reforma que foi feita pelo Cineclube inverteu o lado onde era o plenário. O que foi feito lá? Como que era o plenário? Não era uma laje maciça, na verdade era uma estrutura de madeira que dava uma inclinação para o lado onde os vereadores ficavam. A nova obra foi feita invertendo para o outro lado e considerando todas as questões técnicas. Não tem sobrepeso ali. A rachadura que se refere está lá desde a época quando a Câmara funcionava. Mas não há um laudo? Entendeu? Não. O laudo foi feito anteriormente dizendo a laje pode ser feita, está garantido, não tinha nada dessa questão de fazer teste de carga. O que existia, aliás, corrigindo os dados também do secretário, não foi em 2015 que terminou a obra. A obra terminou em 2016. E 2016, para concluir, deveria ser solicitado, que não deu tempo, já era mês de novembro, dezembro, uma caixa de energia que o técnico disse: olha, se vocês vão ligar um equipamento de ar-condicionado, que lá foi comprado poltrona, som, tela para projeção, ar-condicionado, uma caixa, deveria ter uma entrada específica. Então faltou pedir essa caixa, porque já era mês de dezembro. O atual governo levou todo esse tempo e até agora não conseguiu pedir a caixa. Não conseguiu fazer uma instalação lá. Então nós vamos fazer uma sindicância e vamos empurrando com a barriga. O comprometimento, e vou dizer mais, o que nos garante aquelas pessoas? Quantas sessões, eu e você trabalhou lá, cobrindo as sessões, quantas pessoas cabiam naquele plenário? Entre vereadores, assessores e público que ali estava. Então o prédio foi feito de forma a atender essas condições de hoje ter um cineclube com um número reduzido. São 107 cadeiras que estarão lá, que estão lá naquele local. Vereador, eu passei ontem na Praça Getúlio Vargas. Visivelmente ela está melhor. Porque realmente pintar... Pode entregar, Virgílio. Pintar o prédio, né? Aliás, aquela cor não me agrada, sinceramente. Então, é uma outra fala, Pedro, que gostaria de esclarecer aqui. O tombamento, como bem tombado, recai sobre a praça. Inclui o prédio de forma arquitetônica? Não. É o tombamento, obviamente, que se mexer no prédio, você pode alterar as características da praça, porque ele hoje está incorporado. Não é que não pode pintar. Ah, nós não pintamos porque era aquela cor. Aquela cor não é uma cor... quando a gente fala de patrimônio, por exemplo, Igreja de Bom Sucesso, foi feita uma prospecção e descobriu que as portas eram verdes, que as paredes eram amarelas e não aquele azul que eles chamavam lá do manto de Nossa Senhora Aparecida, que é um azul clarinho. Então, ou seja, com a prospecção, se indicou. Não é o caso da Praça Getúlio Vargas. A Praça Getúlio Vargas não é o caso do prédio da Câmara. O prédio da Câmara poderia, com autorização do Conselho, ser pintado de outra cor. Diferente de colocar lá um enorme símbolo da GCM,
pintar de azul e branco, aí obviamente... Eu lembro da Câmara Branca, o senhor lembra disso? Sim, sempre enxerguei aquele A prédio Câmara branco. deve ser dos anos 50 ou 60? 50, anos 50. Também não é nenhuma obra arquitetônica Sim. do século passado, né? Bom, do século passado vai. O Vando do Jardim Valéria diz que há um albergue no centro, próximo ao restaurante popular. Eu desconheço, o senhor conhece? Eu também desconheço. Vando, eu preciso então, depois você nos passa o endereço para visitar lá, porque o albergue funcional foi fechado. Será que ele não sabe que foi fechado? Talvez eu acho que quando você vê ali uma aglomeração de moradores de rua é por conta do restaurante, do movimento do restaurante. Agora, e não de albergue. O secretário Pontes usou como exemplo o seu partido, o PSOL, que fez lá uma convenção. Ele disse que até que ajudou com um gato lá de energia elétrica ali. Não, Pedro, vamos tecnicamente explicar o que é gato. Eu li a sua coluna agora de manhã. Gato é assim, gato é aquilo que é feito antes do relógio. Depois do relógio, não. O que nós foi feito, o gato, até porque gato que era feito muito alto, ou é feito muito alto, para que não chame a atenção ali do furto de energia. Na verdade, foi feito ligando de uma tomada de dentro do prédio. Portanto, só corrigindo, não foi um gato, não. Foi uma autorização porque nós pedimos. Minha. Mas eu compreendo. Foi feito um pedido nosso de utilização da praça e de um ponto de energia, que antes tinha um ponto de energia no Coreto, mas o Coreto está totalmente destruído. Outra coisa, Pedro, no sábado você está dizendo, olha, nós estivemos, você esteve lá, passou e verificou que de fato está melhor. Pedro, os bancos continuam detonados. Eu passei ontem. Entendeu? Os bancos continuam na mesma situação, Sim. O Coreto continua do mesmo jeito, o chafariz continua sem funcionar, acumulando sujeira. E mais do que isso, Pedro, o exemplo da Cracolândia é o melhor que a gente pode utilizar de que deve ser feito o acolhimento e não o policiamento ostensivo apenas. O que acontece? Quando você tira essa população dali, ela vai para outro lugar. Ela espalha, né? Ela espalha. Então, provavelmente, essa população ou vai descer para Paulo Facini, gerando um problema naquela praça da Paulo Facini, ou vai descer para mais próximo da Igreja Matriz. Eu os vi aonde, hein? Naquela praça ali perto do Bobódromo, na Quarto Centenário. Na Quarto Centenário. Então, ou seja, só está transferindo o problema de local. E fora, Pedro, eu pergunto o seguinte para as autoridades municipais. Nós tivemos um caso grave de tiros dentro de uma briga com tiros, com feridos graves, dentro do Parque Chico Mendes, que fica lá na região da Vila Isabel. Pimentas, né? No Pimentas. Nós vamos colocar uma GCM lá também, dentro daquele parque? Outras reclamações de outros parques que tem um problema de tráfico de drogas, tem um problema de morador de rua, vai colocar a GCM? Ou vai ser um tratamento apenas diferenciado na região central? É isso que o governo tem que explicar e tem que dizer a que veio. E até agora, na minha opinião, não veio. A política de assistência social é uma política horrível. A política do governo hoje é mais marcada pela criação de sindicâncias, como eu falei anteriormente, que dá para criar uma Secretaria Municipal de Sindicância, porque serviço tem, trabalho tem. Vereador, eu particularmente eu sou a favor do acolhimento compulsório, como existe em algumas cidades. Qual a opinião do senhor? Não, Pedro, eu acho que é um processo de convencimento, não é fácil. Na verdade, antes nós tínhamos um processo de acolhimento feito com uma abordagem social, porque chama abordagem social, onde você tem esses servidores, funcionários que vão abordando, vão dialogando, reduzindo ali a resistência que se tem à chegada do poder público. Eu acho que sempre que você faz dessa forma, Pedro, o resultado, e os estudos comprovam que o resultado é um resultado menor, porque você não vai conseguir obrigar todos que estejam no mesmo lugar. Falo da dificuldade de não ter albergue na região central, falo da dificuldade da praça estar em estado de abandono e não é a GCM lá que vai resolver. Falo na falta de atividades culturais ali na região central, porque isso resolveria em grande medida, Pedro. Digo para você, se lá tivesse a praça cuidada, limpa, organizada e com atividades, o efeito seria muito mais efetivo. Mas não é possível coexistir a cultura e a GCM lá? Eu acho que o grande problema é que se resolveu a primeira parte da GCM, como o secretário Pontes disse ontem, e os funcionários da cultura, porque tinham funcionários trabalhando lá, Pedro, da Secretaria de Cultura, todos foram transferidos há uma semana e meia atrás para o Padre Bento. Então tinha funcionário lá. Se essa questão é para funcionar conjuntamente, por que os funcionários foram retirados de lá? Então eu considero que ali existem algumas informações que não batem, Pedro, na minha opinião. O Vitor Babaqueri fala que é um abrigo na Praça 8, desconheço também, o senhor conhece? O que eu sei é de uma grande concentração de moradores de rua, porque o que acontece, Pedro, os moradores, há muitos anos atrás, tinham uma possibilidade de ficar na Praça 8.
Com o posto policial da PM, eles migraram para o entorno. Não sei se você lembra, existia também moradores que ficavam na Praça Kennedy. Lembro. Com o posto da PM, eles migraram para a Praça Getúlio Vargas ou para outros lugares. Aliás, aquele quadrado ali do centro vai ser o único lugar da cidade que tem, a menos de 150 metros, 2 unidades de policiamento. A GCM na Praça Getúlio Vargas e na Praça Kennedy, aquela base da Polícia Militar. Então, ou seja, talvez não fosse melhor, mesmo que fosse por essa lógica, ter mais policiamento, potencializar o que tem da PM ali. Então, ou seja, eu acho que a solução foi uma solução, não estou dizendo isso, não estou responsabilizando o secretário Pontes, mas foi uma solução de gabinete visando resultados eleitorais. E fora, Pedro, essa disputa, como foi dito, de um candidato a prefeito estar disputando de quem foi a ideia, como se fosse a grande descoberta, eu acho, nos aproxima mais de Sucupira do que do tamanho de Guarulhos, entendeu? Então, na minha opinião, um absurdo. O Fabrício Egídio diz assim, bom dia, esse albergue fica ao lado, sim, do restaurante popular, está aberto. Eu desconheço, mas fica aí, o povo está dizendo que existe um albergue ali. Agora, vereador Edmilson, o senhor está dando um murro em ponta de faca, porque é perceptível que a opinião pública está a favor da ocupação da Praça Getúlio Vargas pela GCM. Como é que o senhor pretende lidar com isso? Eu pretendo lidar da seguinte forma, nós não podemos empurrar com a barriga os problemas. Esses moradores de rua que estavam na Getúlio Vargas, eles vão migrar para outro lugar. Já migraram. E esse outro local vai passar a reclamar dizendo, olha, os moradores de rua estão aqui na minha porta. Na Quarto Centenário. Então eu quero dizer para as pessoas, moradores da Praça Quarto Centenário, que ao invés de resolver o problema de forma efetiva, com acolhimento social, com abordagem, com política pública de assistência social, o atual governo resolveu jogar na sua porta, resolveu transferir o problema para a sua porta. E se fizer alguma ação lá, porque a Praça Quarto Centenário está como? Ela está bem? Não, ela está abandonada. Tá. Ela está literalmente abandonada. Então é um problema de zeladoria da cidade como um todo, que não é um privilégio da Praça Getúlio Vargas. Então eu lido com a opinião pública, nós não podemos esconder os dados. Eu não posso, nesse momento, dizer para as pessoas, olha, apenas o que elas querem ouvir. Apenas o que é bom para os seus ouvidos. É dizer que, infelizmente, a política para a população em situação de rua em Guarulhos ainda existe. E é um problema que vai perdurar enquanto o poder público não enfrentar isso de frente. A sua ação popular pediu liminar, não? Pedimos liminar. E não foi concedida? Não, o juiz não deferiu nem indeferiu, remeteu ao Ministério Público para que o Ministério Público... Então não deferiu. Se manifeste. Não, ele poderia ter indeferido, ele poderia. Ele poderia, já vários e vários casos. Ele não necessariamente ele pode indeferir e comunicar ao Ministério Público. Ele poderia ter feito isso. Bom, vamos aguardar. Enquanto isso, permanece essa polêmica. Eu só acho que dá para conciliar cultura com a GCM. Eu acho que dá para conciliar a praça com a antiga sede da Câmara. Mas... Na ordem, eu também acho, Pedro, mas na ordem de prioridade deva ser o seguinte, se você tem o cineclube funcionando, se você tem atividades ali acontecendo, reuniões, pessoas passando, chegando para atividades culturais, você vai ter um movimento, vida ali na praça, que pode ter também a presença da GCM. O problema é a ordem. A ordem que foi colocada, que o que vai resolver o problema, não sei se você viu umas fotos e umas imagens, parecia assim a tomada de um posto estratégico. Então se perfilou diversos GCMs, perfilou várias motos da corporação como se fosse uma tomada, Pedro. E ouso dizer, isso tem data, eu não acho que isso vá ser... O próprio secretário disse aqui, tem reformas que precisam ser feitas para a secretaria mudar para lá. Nós sabemos que hoje tem um déficit de GCMs, como foi falado aqui, logo começa a se deslocar para outros lugares. Lembro, inclusive, que a própria secretaria, no governo anterior, utilizou um prédio também tombado da esquina da 7 de setembro, com o calçadão da Felício Marcondes, para ser a sede da secretaria. E depois se descobriu que a sede era muito pequena, que não comportava, porque tinha todo o sistema de monitoramento. Alugou-se um prédio para isso. E depois se mudou, nesse governo fez uma nova alocação. Eu ouso dizer que vai mudar a secretaria para lá e depois vai chegar à conclusão óbvia. Não cabe aqui, tem um sistema de monitoramento, não temos condição de ter o funcionamento, vamos alugar um prédio de novo. É o que eu ouso dizer. Para o futuro. Futuro que eu digo não é muito tempo não, daqui 4, 5 meses. Tá certo. Bom, vamos aproveitar e falar da Câmara. Hoje é dia de sessão, vereador? Hoje temos sessão a partir daqui a pouquinho, né, a partir das 11 horas da manhã. Ainda virtual?
Virtual, só que eu estou indo presencial, porque tem o distanciamento lá, Pedro. Na verdade, como você não tem a presença do público, Sim. tem uma segurança ali da casa, então eu tenho ido e tenho participado presencial. Mas a regra é que os vereadores possam participar de casa ou presencial. Poucos vereadores têm ido, mas eu tenho feito questão de ir. Alguma pauta polêmica? Não. A pauta hoje ela tem 9 itens de deliberação. Votação mesmo, apenas dois projetos. Um que trata da questão da defesa dos animais, que é da vereadora Carol, e um que é um título de cidadão guarulhense para o comandante Hamilton, proposto, não vou me recordar qual vereador que propôs. Então não tem nada polêmico, Bem absolutamente suave, nada. né? Sim. Tá certo. Obrigado, senhor vereador Edmilson Souza. Obrigado, Pedro, mais uma vez pela oportunidade. Vamos lá, 7 horas e 32 minutos, quase 7h33, né, produção? Rápido intervalo.